nosso canal da ETEC Carolina Carinhato, Descentralizadas, Cantos do Amanhecer. Sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos talk shows. E esse talk show é um pouco mais diferente, né? Nós vamos falar de um tema de sustentabilidade, né? Algo que é muito interessante para todos nós seres humanos, né? Que mundo, que planeta nós deixaremos para as nossas futuras gerações. É um tema muito importante a ser discutido tanto individualmente, na comunidade, no mundo empresarial. E nós iremos tratar desse tema em alguns capítulos, né? Nós veremos hoje sobre o que é a sustentabilidade, né? Alguns conceitos, vamos apresentar o que está sendo feito um pouco, né, pelo mundo. Também teremos o tema dos 5 R's da sustentabilidade, porém com foco em nossos lares, né, que é o mais importante para nós, como colocar esses 5 R's, né, reciclar, reutilizar, dentro dos nossos lares, né, aplicar a sustentabilidade dentro da nossa casa. Também falaremos num outro episódio sobre compostagem. O que seria compostagem, né, gente? Nossa, que termo diferente, que palavra diferente. Mas nada mais é do que fazer uma reciclagem de materiais orgânicos que seriam destinados ao lixão, né? Então, em vez de você jogar aquelas cascas de legumes, né, aquela fruta que ficou passada, não consegue utilizar mais em outras coisas, em vez de colocar no lixo comum para parar no lixão, a gente consegue transformar em adubo dentro da nossa casa, né? Então, a gente consegue fazer uma compostagem em nossa casa. Também falaremos sobre hortas escolares, com um convidado muito especial, que entende muito desse assunto. E num próximo episódio também falaremos da construção dessa composteira. Então, falaremos da compostagem e também eu vou ensinar para vocês como fazer uma composteira doméstica, com materiais que a gente tem em casa mesmo, né? Cada um poderá fazer a sua própria. E também falaremos sobre a sustentabilidade aplicada dentro dos nossos lares, né? Dicas simples do dia a dia, né? Que todos nós podemos ser sustentáveis, né? Todos podemos fazer a nossa parte. Então, começaremos hoje o assunto sobre o que é sustentabilidade e eu vou colocar o tema para vocês e nós vamos acompanhar aqui pelos slides. Não percam também os próximos episódios, vão ser muito interessantes, dando continuidade a esse tema de sustentabilidade. Estão todos convidados a continuarem, né, esses podcasts sobre esse tema que é tão importante para nós, seres humanos. Tá aqui a apresentação para vocês em tela maior. Então, começando aqui o nosso podcast sobre sustentabilidade, essa palavra que é tão falada, né, nos meios, nas mídias, mas nós vamos entender o que é sustentabilidade. Então, esses aqui são os nossos encontros, como foi falado, né? Nós teremos aí 5 encontros, hoje é o nosso primeiro, então vão acompanhando aí no canal. Falaremos sobre esses 5 R's, sobre a compostagem, será um tema muito interessante, eu tenho até umas amiguinhas aqui que ajudam aqui na compostagem, vocês vão entender do que eu estou falando nesse podcast, dessa data, e faremos essa construção dessa composteira doméstica. E no final, vamos colocar tudo que a gente pode fazer no dia a dia, ideias simples, trocas, atitudes, para sermos mais sustentáveis. Então, o que seria sustentabilidade? O que significa esse termo, né? O que é ser sustentável? O que é sustentabilidade?
Esse conceito, ele se refere basicamente à conservação ou manutenção de um cenário a longo prazo. Vamos lá, vamos falar um pouco mais profundamente sobre isso. Então, seria a conservação, manter o que já é posto, o que já possuímos, pensando no futuro. Então, esse conceito é relacionado a longo prazo a manter e conservar o nosso planeta para gerações futuras, principalmente. Isso diz respeito ao quê? É um planeta sadio, um planeta que tenha condições de sobrevivência, de geração em geração, não consumir tudo agora, na geração que nós estamos, e não deixar nada, né, para a próxima, não pensar na próxima geração, na geração futura, né, consumir todos os recursos, né, que há hoje, sem pensar no futuro. Né? Então, basicamente, é conservar e manter o planeta a longo prazo, para que todas as gerações possam usufruir desse planeta. E aqui uma reflexão, que mundo, que planeta deixaremos para as futuras gerações? É algo a se pensar profundamente. Pensar nos nossos netos, bisnetos, até nossos filhos. É algo a se pensar muito. Como nós podemos manter nosso planeta saudável, conservar esse planeta saudável para que as próximas gerações consigam usufruir como nós ainda estamos usufruindo, apesar do consumismo, né, muito alto que há. Os recursos naturais, eles são finitos, ou seja, não são infinitos, não duram para sempre, né, eles podem se esgotar. Então, por exemplo, né, existem recursos naturais, como, no caso, petróleo, alguns minérios, conforme a ação humana vai retirando desse solo, eles não vão se regenerando. Então, vai ter uma hora que eles vão acabar. Vai extrair até o final. São recursos que a renovação também, eles até são renováveis, mas a muito longo prazo. O petróleo, por exemplo, ele leva milhares e milhares, até milhões de anos para se formar. Também os minérios, eles demoram um bom tempo para serem formados, né? São composições de vários outras rochas, né? Uma mistura. Então, são recursos naturais que não são renovados a curto prazo, né? Plantações, piscicultura, né? Cultivos, algumas coisas nós até conseguimos conservar o solo, refazer esses plantios, né, respeitando os tempos, né, de descanso desses solos, mas mesmo assim, se poluir as águas, se poluir esse solo, a recuperação é muito difícil. Então, os recursos naturais, né, eles são os bens mais preciosos que nós temos no planeta. Nós só sobrevivemos diante desses recursos naturais. Nós precisamos do ar, da água, da alimentação para sobreviver. São coisas básicas. E alguns ecossistemas, eles não conseguem realmente se regenerar, né? Principalmente diante de um uso muito abusivo desses recursos naturais, né? Por exemplo, aqui na imagem se vê um solo muito degradado. Poderia ser um solo que antigamente era muito bem cultivado, mas não se respeitando esse solo, não se respeitando os limites, se empobrece e se torna um solo infértil, onde não se pode produzir mais. Então, a Terra, nosso planeta, ela tem uma capacidade de regeneração, mas isso tem que ser respeitado os limites. Então, há coisas naturais, como incêndios, alguns eventos, que a Terra, ela tem os ciclos, ela tem alguns eventos que ela consegue fazer realmente esse ecossistema se autorregenerar. Mas, diante
do homem, né, retirando os recursos naturais sem um respeito, sem pensar nas gerações futuras, eles vão se esgotando. E, diante do cenário do século XX, com a globalização, com o aumento, né, da diversidade de produtos, houve um aumento muito grande no consumo mundial. Nós somos uma geração que consome muito, produz muito, se consome muito, se desperdiça muito, e a população foi se desenvolvendo, né, foi aumentando, e esse desenvolvimento foi acompanhando esse consumo mundial das indústrias, das pessoas, porém, está desenfreado, esse consumo está muito aumentado. Claro, diante disso, se vê a sustentabilidade também como um gancho da economia. O desenvolvimento sustentável, ele também promove a geração de trabalho e renda. Como? Com cooperativas, com a logística reversa, onde as empresas precisam, por lei ou por sustentabilidade, ou por pensamento verde, retornar embalagens, ter realmente responsabilidade verde. Então, isso gera trabalho para cooperativas de coletores, gera outros tipos de indústria de reciclagem. Então, o desenvolvimento sustentável, ele está ligado também à economia mundial. E o que significa esse desenvolvimento sustentável? Esse desenvolvimento sustentável, ele satisfaz as necessidades do presente, né, no presente momento, da presente geração, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer as próprias necessidades. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? É utilizar os recursos de modo inteligente, satisfazer as necessidades, né, da geração dos seres humanos que aqui estão agora, sem comprometer as gerações futuras, de terem as próprias necessidades satisfeitas. Que é o que nós estávamos falando. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer suas próprias necessidades. Essa preocupação de manter, conservar, fazer a manutenção do planeta para que essa geração possa usufruir de todos os recursos e também deixar um planeta para as próximas gerações também usufruírem desses recursos. A sustentabilidade, ela busca harmonizar alguns aspectos, os aspectos ambiental, econômico e social. Então, a partir do desenvolvimento sustentável, se verifica, se adiciona esse conceito de sustentabilidade e gera essa noção de responsabilidade entre as gerações, e depois se busca essa harmonização desses aspectos. Esses aspectos são considerados os 3 pilares, as 3 bases da sustentabilidade, que é uma visão ecológica, econômica e social. Eles têm que se interrelacionar, eles estão interligados. E há diferentes tipos de sustentabilidade. No caso da sustentabilidade ambiental, ela vai se ocupar das condições de consumo, vai se preocupar de uma forma de que o meio ambiente tenha condições de se autorregenerar, que nós possamos usufruir dos recursos naturais e que aqueles recursos
eles sejam usufruídos, mas de forma que o nosso planeta ele consiga se auto-regenerar, respeitar os limites biológicos, né, daquela recuperação, daquele ecossistema. Já nesse aspecto econômico, se analisa mais a ecoeficiência, formas de redução de consumo desses recursos naturais, né, especialmente, por exemplo, do petróleo, do carvão, que são as fontes de energia, e também dos recursos muito importantes, como a água, e fazer com que a distribuição desses recursos ele seja mais igual, sem comprometer aquele ritmo de crescimento econômico. No aspecto social, a sustentabilidade tem que garantir que todas as pessoas tenham acesso a esses recursos que são necessários para essa vida em sociedade, para essa vida saudável, de boa qualidade. Então, eles têm que trabalhar em harmonia. Então, o aspecto social, ele também visa muito a redução da pobreza. Então, isso também entra no aspecto social da sustentabilidade. É fundamental garantir que esses recursos, eles fiquem disponíveis para as próximas gerações. Então, isso harmoniza o aspecto ambiental, econômico e social. Os padrões de consumo atuais, eles precisam ser reavaliados, principalmente para respeitar esses 3 pilares. E existem esses diferentes tipos de sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental ou ecológica vai ter o foco na preservação e na manutenção do meio ambiente. E o objetivo principal é garantir mesmo as necessidades para as próximas gerações e que isso não seja prejudicado pelo uso do agora, pelo uso dos recursos naturais na atualidade, indiscriminadamente, né, sem se pensar no futuro. A sustentabilidade empresarial é o crescimento da conscientização dos consumidores em relação às questões ambientais. E as próprias empresas, elas têm incluído no planejamento estratégico essa sustentabilidade como responsabilidade da empresa, responsabilidade social. Então, essas ações de preservação do meio ambiente e da busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas já estão inclusas dentro desse planejamento estratégico. Na sustentabilidade social, se baseia na redução das desigualdades entre os povos, como falamos antes, também na diminuição da pobreza, em manter uma vida digna para as próximas gerações, garantindo essas necessidades básicas do ser humano para as próximas gerações, também incluindo temas como saúde, como educação, como cultura, como renda. E a sustentabilidade econômica, que ela já vai se fundamentar mas na gestão dos recursos naturais, na gestão da extração desses recursos, desenvolvendo os métodos de produção dos nossos bens de consumo de um modo mais eficiente, diminuindo esse consumo desses recursos naturais, mas, claro, sempre sem comprometer esse crescimento econômico que já acompanha a humanidade. Por exemplo, né, a utilização de transportes alternativos que contribuem para a sustentabilidade do planeta. Isso daí é um dos temas dentro desse exemplo de sustentabilidade. E, claro, há alguns exemplos de sustentabilidade, tanto nos âmbitos individual, comunitário e global. Esses exemplos, eles podem ser aplicados desde o nosso dia a dia até de forma de políticas públicas pelo governo. Então, existem alguns exemplos que podem inspirar a aplicação da
sustentabilidade no nosso meio, e que já estão sendo feitos por várias pessoas, por comunidades, por bairros, por empresas, por nações. Então, temos alguns exemplos aqui para mostrar. No caso das ações individuais, parando para pensar, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Então, cada um pode contribuir, claro, um pouco. Olha essa soma, olha essa sinergia, que é a soma de todas as forças. Se cada um desses 7 bilhões de pessoas tiver um ato sustentável, a soma é muito grande. Então, as pessoas vão se conscientizando, elas podem mudar alguns hábitos de consumo, principalmente, contribuindo para o nosso planeta. Nós somos 7 bilhões de pessoas. Então, o que se pode fazer individualmente? É o que se mostra muito na televisão, nos meios sociais, nas mídias. Economia de água é o ponto principal. Consumo também de alguns produtos biodegradáveis, quando há essa escolha nas compras. Reciclagem de materiais, o simples fato de separar os materiais recicláveis do lixo comum na hora da coleta, isso é muito importante, é algo individual, simples de fazer. Utilizar transportes coletivos, ao invés de ir com o próprio meio de transporte, por exemplo, um carro, uma moto. Então, o consumo de combustível de um ônibus que leva 50, 60 pessoas é muito menor do que essas 50 pessoas, cada uma utilizando o próprio transporte. Carona solidária, né? Também é outro exemplo de ação individual. Se vão mais de 2 ou 3 funcionários para o mesmo local, eles estão no mesmo caminho, por que não juntar os 3 em um próprio meio de transporte de um só, dividirem até a conta? São coisas que individualmente ajudam o nosso planeta. No caso das ações comunitárias, se podem fazer tanto por ações de instituições, igrejas, associações de bairro, ou algumas empresas locais também, com responsabilidade social. Então, por exemplo, a criação de hortas comunitárias, principalmente em terrenos que não podem ser utilizados para construção, isso pode ser feito nos bairros. Alguns projetos de geração de renda para a população carente, isso também são ações comunitárias. Utilização de energia solar, microcréditos para a população, né, também é uma ação até social, para garantir um futuro melhor para aquelas pessoas localmente. E as ações globais. Essas ações sustentáveis, elas têm um alcance muito grande. Então, o meio ambiente, ele é algo integrado. E a ação humana, né, se faz sentir em todas as partes do planeta. Algumas mudanças, por exemplo, quando são colocadas em alguns países, essas mudanças elas podem beneficiar muitas comunidades em diferentes locais do mundo. Então, há algumas ações globais, por exemplo, políticas para a preservação da natureza, da biodiversidade, investimentos para ampliação e melhoria do saneamento básico, né? Por exemplo, ampliar a rede de esgoto num local que não está sendo servido por essa rede de esgoto, evitar que esse poluente chegue a rios, a lagoas, criação de unidades de conservação, principalmente de parques ecológicos, áreas protegidas, incentivo à utilização de fontes de energias renováveis, em vez de se utilizar
tanto os combustíveis fósseis como o petróleo, se utilizar outros tipos. Por exemplo, a energia solar, a energia eólica, dos ventos. Então, se incentivar essas fontes de energias renováveis. Implantação de programas educacionais voltados à educação ambiental. A conscientização acerca da sustentabilidade é promovida pela educação ambiental. Nada mais global, com ação mais efetiva do que a educação ambiental dentro das escolas, sendo colocada em pauta, trabalhada em todas as matérias, em todas as disciplinas. Então, essa educação ambiental, ela é muito importante. Ela é promovida no ambiente educacional. E há vários conceitos, né, de educação ambiental. De modo geral, pode-se falar que se forma, através da educação ambiental, os indivíduos, as pessoas conscientes desses problemas relacionados à sustentabilidade, com a preocupação de preservar os recursos naturais em todos os âmbitos, né? Sejam os ambientais, econômicos ou sociais. Então, isso seria o básico da educação ambiental. Hoje nós vimos o que é sustentabilidade. Espero que vocês tenham aproveitado e entendido um pouco mais sobre esse tema. No nosso próximo encontro falaremos sobre os 5 R's da sustentabilidade com foco em nossos lares. E não percam também os próximos episódios compostagem e hortas escolares com um convidado muito especial. Construção de uma composteira doméstica. Vocês mesmos conseguiram fazer a sua própria em casa com materiais simples. E a sustentabilidade aplicada em dicas simples no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!